Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as eleições do próximo domingo. Você já escolheu seus candidatos? Ainda tem dúvidas? Então fique por aí, o Observações está no ar. Faltando pouquíssimos dias para as eleições, tem gente ainda que não sabe em quem vai votar e, pior, não vai comparecer às urnas eletrônicas. E para falar então sobre essa questão da abdicação da população para votar, eu recebo aqui hoje no Observações Raquel Bahia, ela que é socióloga e também professora da Rede Estadual de Ensino aqui de Pará de Minas. Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios para falar sobre essa questão do voto que é muito importante, né? Boa noite, né? Sim, é muito importante, até porque o voto é uma conquista, é um direito, né? Muito mais do que dever, ele é um direito. E Raquel, então vou começar o nosso programa fazendo uma breve retrospectiva. Nós vimos aí que algumas décadas passadas não se votava do jeito que se vota hoje em dia democraticamente aqui no Brasil. Então foi um direito conquistado a duras penas. Então conta um pouco sobre essa história para a gente, desde a época que o Brasil saiu da ditadura, onde a gente viu aí militares, né, ocupando o poder e poder vindo ali para pessoas direcionadas e não do bem-querer da população, né, dos votantes. Então explica para a gente como que desde aquela época até hoje se mudou muito com a chegada da democracia. Sim. O voto, ele é algo que define uma cidadania plena, né? E o voto, ele acontece aqui no Brasil desde 1532, ainda quando pertencia à coroa portuguesa. E, nesse momento, o interesse era eleger o governador da capitania de São Vicente. Só que, naquele momento, quem iria participar do processo eletivo seria justamente quem teria o poder econômico e o poder político, que seria um número muito ínfimo da população brasileira. Então, logicamente, os demais seriam todos descartados do processo de escolha, né? Bom, aí com o passar do tempo, né, foi gradual, foi lento essa participação da população, até que quando chega a implementação da República em 1889, começa-se a ter uma abertura de voto, mas mesmo assim muito restrito. O voto nesse momento seria masculino, teria idade de 21 anos de idade, quer dizer, a grande parte teria que ser alfabetizada. E a gente tem que falar no Brasil, que tinha saído de um processo de colonização, né? Então, logicamente, a população, a maior parte, seria excluída desse processo eleitoral, né? Vamos chegar, então, na Constituição de 88, que deu esse direito de voto a todos. Vale lembrar também que, nesse momento, como você disse, da ditadura militar, os direitos políticos eram praticamente cassados, né? Eles eram impedidos. Nós tínhamos políticos que eram impedidos de exercer a sua função, da qual foram eleitos, né? Então, é uma conquista, porque se hoje o voto ele é abrangente, né? Homem, mulher, independente da sua renda financeira, se ele é alfabetizado ou não, que é muito interessante, né? Porque antes havia uma segregação eleitoral, hoje não, hoje é uma participação. Então, o direito, muito mais do que um dever, que é o dever de escolher alguém que vai te representar, acima de tudo, um direito que foi uma conquista a duras penas, porque foi utilizado o quê? Meios de censura, torturas, né? A liberdade de expressão excluída. Então, quer dizer, hoje a garotada, né, a juventude não tem a noção de como os jovens, que a gente está falando da década de 60, né, quando começa aí a ditadura militar, como os jovens daquela época lutaram para que o jovem de hoje possa votar. E vale lembrar que toda essa questão aí faz parte da democracia. Então explica para a gente a importância desse processo democrático e também desse sistema democrático que a gente vive hoje no Brasil, da escolha aí dos candidatos. Sim, a democracia, se a gente for analisar bastante a palavra, né, é o poder do povo para o povo e pelo povo. E toda a vida foi assim? Claro que não. Se a gente começar a analisar o nosso processo de colonização, nós vamos ver que tinha uma ordem imperial, uma ordem da coroa portuguesa, né? Então, quer dizer, o colono brasileiro ele não teria condição de exercer nenhum direito político. Com o passar do tempo, né, quando a gente foi adquirindo, né, a política brasileira ela foi mudando, então significa que nesse processo
né, desde a independência, a proclamação da República, e quando acontece uma Constituição que começa a abranger melhor essa participação política. E é claro que isso é uma decorrência também da política da época, né? Então, esse processo de abertura de democracia foi a duras penas, quando teve a luta das diretas já, né? Onde o povo foi à rua porque ele queria escolher quem vai representá-lo. Não alguém queria falar em nome dele, né? Então, quando foram pedidas diretas já, o povo foi pedindo que ele quer participação, ele quer ser inserido, reconhecido como um ser político. Então, isso aí é o que faz a diferença de uma nação, a democracia, onde o povo ele tem acesso à informação, ele pode reivindicar aquilo que ele pediu, que ele votou, a quem ele votou, ele pode fiscalizar, ele pode acompanhar. Então, o exercício pleno da cidadania, ele está vinculado principalmente à participação desse povo na sociedade, por via desse voto. E Raquel, a gente sabe que hoje existem 3 esferas aqui na nossa política brasileira, que é a federal, a estadual e municipal. Como é que funciona cada uma? Bom, nós sabemos que a Constituição nós temos, né, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas aqui o que nós vamos agora ter é do Poder Executivo, que é justamente o chefe, aquele que vai, né, administrar esse poder. Bom, se a gente for analisar na esfera municipal, nós temos o prefeito e o vice-prefeito, né? Se a gente for analisar na esfera estadual, nós temos o governador e o vice-governador. Se a gente for analisar na esfera federal, nós temos o presidente e o vice-presidente. E então é o poder executivo, né? Vai emanar deles, né, a função de quê? De administrar todos os impostos arrecadados, todas as verbas que vêm, né, se tratando de Pará de Minas, por exemplo, o prefeito ele vai receber a arrecadação dos impostos, que vai ser convertido em bens para a população, assim como também ele vai receber a ajuda do Estado, né? Então, nesse momento aí, o que o prefeito faria? O prefeito, então, seria administrar. Ele teria que ser um conciliador dos interesses da população e com a verba que ele recebeu, através de uma lei orçamentária e de verificar qual a área que necessita ser atendida, né? Já o vereador, que faz parte do Poder Legislativo, na esfera municipal, agora vamos abranger, na esfera estadual seria o deputado estadual, e na esfera federal, os deputados federais e os senadores. Quem são eles? Quem são esses legisladores? Eles são os que vão buscar um caminho de solução para aqueles conflitos que existem na população através das leis. Eles vão criar essas leis, eles vão normatizar essas leis. E, logicamente, nós temos o Poder Executivo que vai sancionar ou vetar de acordo com a lei orçamentária e de acordo com o interesse, né, geral da população. Então, agora, nessas eleições que nós teremos em novembro, elas vão estar acerca da esfera executiva e legislativa municipal, que no caso, né, vão ser o prefeito, o vice-prefeito e a Câmara de Vereadores, né? Ok, Raquel, agora a gente vai fazer uma pequena pausa para um intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre as eleições de 2020 e a importância do voto. Fique por aí, Observações volta já já.
Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do nosso programa a professora e socióloga Raquel Bahia. Ela vem aqui hoje falar sobre a importância do voto e a necessidade das pessoas irem às urnas e escolherem os seus candidatos. Bom, Raquel, antes de começarmos a falar novamente sobre esse assunto, a gente vai ver agora um VT onde nós fomos até o Observatório Social, núcleo aqui de Pará de Minas, que recentemente fez uma pesquisa onde analisou a consciência da população sobre o que faz um vereador e também um prefeito. Vamos ver. Que a pesquisa do Observatório, que ouviu mais de 200 pessoas de quase todos os bairros na cidade, apurou que mais de 56% da população não sabe qual é a real função do vereador e ainda aponta como função dele questões ligadas ao assistencialismo, como, por exemplo, arrumar consultas médicas, transporte, e isso é bom a gente esclarecer, não é função do vereador. O vereador ele tem que representar a população lá na Câmara, ele tem que legislar e, principalmente, ele tem que fiscalizar o Poder Executivo, né, o nosso prefeito, que é quem administra toda a nossa cidade, cobra os nossos impostos. Então, os vereadores têm que verificar se esses impostos, pagos por todos nós, estão sendo bem aplicados na cidade. E vale lembrar, né, Bruna, que se as pessoas se interessassem mais pela política, essas ideias como as que o Observatório constatou não seriam tão diagnosticadas assim, né? Com certeza, a gente precisa trazer a população para dentro da política. Isso não significa que a população será partidária ou que terá qualquer outra ligação com os políticos, mas que ela tenha consciência política de que todos nós somos um ser político e, diante disso, nós temos que ter ciência das responsabilidades de cada um dos nossos governantes para que a gente faça uma boa escolha.
Lembrando também que esta semana aí já é a semana das eleições, então as pessoas devem prioritariamente considerar as ideias e as propostas, e não somente naquele toma lá da cá que a gente conhece, né? Exatamente. Evitar votar com base em uma pessoa que você só é amigo ou é parente. Você tem que analisar as propostas. Então, a gente pede à população que faça isso na hora de escolher seus candidatos. Analise proposta por proposta, questione, converse, não escolha um voto aleatoriamente e, principalmente, que não deixe de votar. Bom, Raquel, igual nós vimos aí no nosso VT, né? As pessoas não sabem o que faz, então, um vereador e um prefeito, que é o que você até começou a falar no último bloco. As pessoas saberem sobre isso é mais que importante, até mesmo para elas fazerem valer os seus direitos, né? Sim, porque nós podemos ter representantes que estão candidatando e agir de má fé com a população, fazendo promessas infundáveis que ele não consegue atingir, que não é da alçada dele, não é da competência dele. Então, é interessante sim a população saber qual é a função de um vereador, qual é a função, que no caso é o Poder Legislativo, e qual é a função do Poder Executivo, se tratando de prefeito e vice-prefeito, né? Então, cabe ao prefeito, como eu disse anteriormente, né, que que atribuição que é realizada pelo prefeito? Todos os impostos arrecadados, toda a verba que chega para o município, ele tem que saber administrar de uma forma legítima que representa os interesses do povo do qual o elegeu, né, seja na área de saúde, educação, segurança, obras públicas, né? Ele vai, através dessa lei orçamentária, juntamente, né, com a aprovação também do Poder Legislativo, onde ele vai direcionar aquilo que for de importância para a sociedade. Né? E prestar contas disso, E prestar conta disso. Ele tem que prestar conta porque ele pode até receber um processo, né, administrativo em virtude de algum desvio. Mas é claro, se a população não estiver atenta, esse desvio ele nem vai ser notado. Né? E depois, não adianta a gente reclamar da corrupção, né, do que não está dando certo, se a gente não está acompanhando. A gente tem que ser fiel a essas informações. E, por sua vez, então, o Poder Legislativo, né, nós podemos ter candidatos que, de repente, vão prometer fazer algo no seu bairro ou em na rua, em troca daquela barganha política, que é uma atitude velha, antiga, desde a República Velha, que é essa barganha política, a troca de votos, né? Que isso ainda continua nos dias de hoje, que é crime, né? Que não pode acontecer isso, mas infelizmente a população ela não quer, né, ter acesso ou informar que é necessário, que é muito necessário, porque vai falar da vida dela, da família dela, da sociedade, onde ela mora. Ela vai receber consequências daquela escolha que ela fez, né? Então, podem ter, sim, candidatos que vão usar de má fé, né, que vão prometer coisas que ele não vai conseguir atingir, que ele não vai conseguir realizar, né? E a população, de uma determinada forma, acredita, né, nessas pessoas que utilizam a política apenas como uma forma de manipular as pessoas de benefício pessoal. Assistindo a campanha política aí, nós vemos alguns projetos, como você está dizendo aí, que vereador não tem essa alçada. Por exemplo, tem projeto aí proposto por certos candidatos que onera os cofres do poder público, da prefeitura, e vereador não pode propor nada que faça a prefeitura gastar mais do que ela já gasta, né? Não pode, até porque se tem uma lei orçamentária, se já fez a programação daquele dinheiro arrecadado, como que vai ser aplicado para o próximo ano, se ele fizer alguma coisa que não esteja dentro da lei, automaticamente é um desvio, automaticamente é algo ilícito, né, que não foi aprovado daquela forma. Né? Então, o que acontece com isso é que essas brechas, elas surgem justamente pela falta de interesse da população de acompanhar juntamente com o Poder Legislativo o que o Executivo está fazendo. Né? Porque, porque a Câmara ela não é apenas a casa dos vereadores. A Câmara ela é a casa da população daquele município, se tratando, né, a gente está falando da esfera municipal. Então, nesse momento aí, para não acontecer essa brecha de desvios ou até mesmo o mau uso do dinheiro público, né, é justamente a participação política da população.
E vale lembrar qual que é aí a postura de cada agente político. E quando eu falo agente político, não é só candidato ou a prefeito, a vereador, ou então os próprios eleitos. O cidadão também é um agente político, né? Sim, sim. Se a gente for fazer um breve comentário sobre a política, hoje a política ficou da seguinte forma. Se você fala em política, normalmente você se remete a quê? A corrupção, a marqueteiro, né? A algo que é chato, é algo que é corrupto, não vai ter solução, né? Mas nós temos que lembrar que essa palavra política, ela é muito mais do que um substantivo da língua portuguesa. Na verdade, a política, a gente remetendo aí à Grécia Antiga, Atenas, né? Onde havia uma discussão numa praça pública daquilo que seria o bem da coletividade, mais precisamente na Ágora, onde seriam esses debates. Né? Então, as pessoas se reuniam ali para o interesse coletivo. Né? Então, nesse momento aí, a palavra política, ela vai ser estudada por Aristóteles como o ser humano é um animal político. O homem é um animal político, né? Porque ele é cheio de decisões, ele é cheio de escolhas. Né? A partir do momento que ele, no lar, na instituição da família, na instituição do trabalho, ou nos sindicatos, quer dizer, em qualquer local que tenha uma instituição, lá vão ter o quê? Uma coletividade. E essa coletividade, ela tem que ter um parâmetro daquilo que é o bem para todos. Né? Então, agora é claro que a política, de acordo com Aristóteles, ela vai ser diferente às vezes da era moderna, onde vão surgir pessoas, por exemplo, nós temos um contratualista que é o Rousseau, onde ele dizia, né, que essa igualdade é que seria, né, a melhor forma de viver, né, da sociedade, quer dizer, a igualdade de direitos e deveres das pessoas. Né? E hoje, o que a gente encara a política? A gente encara a política como algo que é extremamente chato de se falar, de se debater, e aí, com isso, a população, então, ela não busca informação, onde ela acredita que não tem solução. Mas a partir do momento que ela se abstém dessa informação, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar e fortalecer essa desigualdade. Onde, se a maior parte da população não se interessa, então, quer dizer, aquelas pessoas que, de repente, que é um pequeno grupo, eles podem simplesmente fazer a lei de acordo com o interesse dele. Ou seja, a população vai ficar desprovida e depois como que ela vai cobrar disso? E vale lembrar também com relação à corrupção. É algo que é crônico aqui no Brasil, né? A gente vê aí que passa ano, entra um, sai outro. A corrupção brasileira sempre está aí estampando as capas de jornais, os destaques dos telejornais, dos radiojornais também. Então isso tudo aí faz as pessoas ficarem desacreditadas, né? Sim. Lembrando que a palavra corrupção, né, é porque a gente agora está no período, né, que daqui a pouco vão acontecer as eleições, mas de repente, né, no nosso dia a dia, né, nós agimos também de forma corrupta ou não. Né? Então, a partir do momento que você está com pressa, estaciona numa vaga de um deficiente físico, não é rapidinho, eu vou sentar ali rapidinho, não vai acontecer nada. Né? Então, quer dizer, você está exercendo uma coisa que não era seu direito. Né? Você está apropriando de um espaço que não é seu. Né? Então, quer dizer, nas pequenas coisas nós temos casos de corrupção nosso do dia a dia. Né? Aquilo que eticamente não deveria ser feito, mas nós demos um jeitinho brasileiro e acabamos fazendo. Agora, claro que se a gente for ampliar, né, essa atitude individual e coletiva, nós vamos ter pessoas que vão aproveitar já dessa corrupção que já é instalada na sociedade, né, no ser humano, aquela pessoa que não tem uma ética política, de comportamental, daquilo que é certo e que é errado, e com certeza então a gente vai fortalecer essas pessoas, né, que detêm o poder econômico, que detêm o poder político e que vão fazer as leis, ou melhor, vão não fazer as leis, mas vão cumprir as leis de acordo com o interesse de um pequeno grupo da sociedade. Ok, Raquel, agora a gente vai para mais um bloco de intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre as eleições de 2020 e a importância do voto. Fique por aí, o Observações volta já já.
Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. De volta com observações e hoje eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a professora e socióloga Raquel Bahia. Ela vem aos nossos estúdios hoje falar sobre a importância do voto. Raquel, no último bloco nós falamos aí sobre a origem do voto, a importância dele, só que a gente está vendo aí, como o próprio observatório constatou, muitas pessoas não querem ir. Isso aí, para as eleições, para o processo democrático, é muito prejudicial, né? Com certeza, porque a partir do momento que você renuncia um direito seu, você abre mão daquilo que foi uma conquista árdua pela população, você perde o direito de repente até de reclamar posteriormente. Porque não adianta você dizer, porque não fazem nada por mim, porque nós começamos a fazer primeiro, né? Primeiramente nós começamos por nós, cada um, uma atitude individual. Né? E com certeza, a partir do momento que você não procura, que você não informa, que você não acompanha esse processo, você vai passar a ser monitorado, eu vou até dizer uma outra palavra, você vai se tornar marionete nas mãos do poder público. A famosa massa de manobra. A massa de manobra, justamente. Né? A população, então, ela renunciou ao direito, né? Porque esse dever ele é muito importante, porque a população tem que pensar o seguinte,
Se eu, enquanto pessoa da comunidade, se eu estou atento ao que o meu bairro, que a minha rua está precisando, e tem mais pessoas também que estão ansiosos, né, e estão vendo, então o que nós temos que fazer? Nós temos então que procurar, né, um meio de buscar como resolver aquilo. Como? A nossa representação política, que é eletiva, a partir do momento que você legitima um candidato, você está dando o direito para ele falar em seu nome, para ele fazer em seu nome. E se você abdicou disso, ele pode fazer qualquer coisa, né? Porque se você não quer votar, se você não se interessa, então qualquer pessoa que for fazer, ele pode fazer também qualquer coisa, né? Então, quer dizer, cada vez mais a exclusão e a desigualdade vai ficar acentuada, com certeza. E a gente vê também, muitas das vezes, grande parte, então uma boa parcela da população não representada. Então você acha também que há muito preconceito, até mesmo contra grupos, né, que são grandes, como por exemplo as mulheres. A gente vê que falta-se muitas mulheres a cargos públicos. O preconceito também, ele influencia diretamente nessa questão de se não querer votar? Ah, com certeza. Nós valendo lembrar, né, que a mulher brasileira, ela vai começar a ter acesso só a partir ali da década de 30, onde ela tem direito ao voto. Até então ela não teria nenhum acesso à política do Brasil. O máximo que ela poderia é ficar dentro de casa como rainha do lar, né, ou trabalhando em alguma outra esfera. E nesse momento que ela começa a falar por ela mesma, né, a gente está lidando com uma sociedade que é muito machista, né? Que é uma sociedade representada muito pelo universo masculino na política. Então, essa tradição do universo masculino, ela veio desde a nossa colonização. E a mulher, então, assume o papel apenas de uma coadjuvante. Ou seja, ela não tem a participação principal, né? O papel principal da política. Não tem poder de fala. Não tem o poder de fala. Então, esse momento, não só as mulheres, né, nós temos aí todos os movimentos sociais que são representados, né? A gente pode falar das mulheres, a gente pode falar da questão da nossa etnia, a gente pode falar também até de onde vem essa pessoa, né, em questão econômica. E eu acho uma coisa muito interessante dizer também, que é o seguinte: nós sabemos que a Constituição, ela de uma determinada forma, ela colabora com uma forma de eleição, assim, um pouco assim, duvidosa. Em que sentido que eu estou dizendo? A legislação, ela permite que o candidato ele receba verba, né, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. E, a partir desse momento, ele vai criar a campanha dele, ele vai fazer a campanha dele. Ele vai, então, passar essa campanha dele nos meios de comunicação. Aquele grupo econômico, né, aliás, aquele candidato que tem um grupo econômico fortalecido, claro que a projeção dele na mídia vai ser muito maior do que aquele candidato, né, que não tem tanto aparato econômico, né, e naquele momento que ele quer passar para a população os seus interesses, né, o próprio tempo dele de espaço na mídia ele é curto. Né? Então, com certeza que, de repente, esse pequeno candidato, que de repente tem ideias interessantes, inovadoras, né? Ele poderia realmente fazer algo de interessante, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, ele perde, às vezes, né, por alguém, né, que está na política, de repente, há mais tempo, fazendo promessas e mais promessas à população, porque por trás dele tem um grupo econômico que o apoia. Né? E claro que nesse momento a população então que não quer participar, né, que quer se abster desse direito, né, dá chance para essas pessoas, né, ficarem no poder durante décadas, né? E na verdade, se a gente for analisar bem, não fazem praticamente quase nada para a população, a verdadeira população, não ao pequeno grupo, que é o pequeno grupo dele, e ele vai responder, porque se ele foi financiado, ele vai pagar aquele financiamento. Né? Chamados lobbies, né? Isso, ele vai pagar aquele financiamento, usando o dinheiro público, né? E a população, como ela está desinformada, ela vai reclamar de quê? Então, justamente falando para a população, nosso tempo está acabando. Como você explica aí para os nossos telespectadores como escolher o candidato certo para essas eleições? Parece aquela pergunta impossível de se responder, mas sim, há de ter resposta. Isso. O candidato, você tem que escolher pela competência, pela capacidade,
né, pela articulação que ele tem com a população. Ele tem legitimidade com essa população? Ele representa realmente o povo? Ele realmente vai fazer alguma coisa para a sua saúde, para a sua educação, para a sua segurança? Ele vai fazer isso? Ele vai fomentar a economia aqui do município? Né? E não apenas porque o Zé da esquina ele é meu amigo, eu vou votar nele, né? Ou porque alguém me deu alguma coisa, eu vou dar alguma coisa em troca. Não, o voto não tem barganha, não é uma troca. O voto é um direito, um dever exercido pelo cidadão, né, que através dele, a vida social dele, a vida política, a vida econômica, a vida cultural pode ser melhorada ou não. Né? Então, aquela velha política de fazer barganha de voto, de troca de voto, é uma forma de restringir totalmente a participação da cidadania, principalmente nesse processo democrático que agora nós temos direito. Né? Então, analisar projetos, analisar o que ele vem falando, assistir os debates na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação. Né? Hoje é tão fácil, hoje o uso do celular, né? Eles podem acessar, podem consultar, inclusive até o ficha limpa. Será que o cara realmente tem o nome, né, que ele vai eleger? Será que essa pessoa realmente ela tem, né, moral política para poder representar essa população? Né? Então, o voto, ele é uma arma do bem. Ele é uma arma do bem ou pode ser do mal. Porque ela vai ser uma arma do bem quando a população ela vai acompanhar e ela vai eleger aquela pessoa que realmente representa o interesse dele. Ou pode ser uma arma do bem, porque você vai abster, né? E aí, aliás, a arma do mal você vai abster e essa pessoa, então, ela vai garantir os interesses daquele grupo que financiou ele estar no poder. Ok, Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E agora, as suas considerações finais aí para o público. Bom, o voto, ele foi um direito que foi muito difícil de ser conquistado. Né? Nós tivemos aí momentos terríveis nós tivemos momentos terríveis das pessoas buscarem exercer esse direito político, cassação de mandatos, né? Pessoas, claro que aqui a gente não tem que falar no sentido partidário, né? Eu não estou aqui para falar partido A, partido B, partido C. Eu estou falando aqui da participação da população. E claro, você, nós temos nossas preferências partidárias. Né? Nós temos aquilo que representa, aquilo que você coloca como positivo, aquilo que você coloca como negativo. Eu e você, nós temos direito a isso, nós temos a liberdade disso. Né? Mas mais importante do que isso é o que você vai utilizar, né? Essa liberdade que você está utilizando, ela vai ser em benefício da coletividade? Ou você vai ficar em casa esperando que faça alguma coisa para você? Aí depende, qual grupo econômico que você está? Né? Porque dependendo do grupo econômico que você está, as pessoas que você nem quis votar, elas nem vão lembrar que você existe. Ok, Raquel, mais uma vez obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu a Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para o e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E claro, não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, lá você fica por dentro de tudo que acontece em nossos bastidores. E se você perdeu ou quer rever algum programa Observações que já passou aqui na tela da TVI, acesse o meu canal Henrique Silva ou pesquise aí por programa Observações na barra de procura do YouTube. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!